tempo, aqui é o Marcel Melinski, esse é o Nerds Contra o Tempo, e hoje conheceremos um pouco sobre os celtas e como sua cultura sobreviveu até os dias de hoje em manifestações religiosas, animações como Valente e em mitos como o do Rei Arthur. Ao contrário do que muita gente pensa, os celtas não eram um povo unificado como os egípcios ou os persas, por exemplo. Na verdade, eles eram um conjunto de tribos com a religião e a língua mais ou menos parecida. Falar sobre os celtas no geral é complicado, porque a maioria de suas tradições eram orais, ou seja, passado de pais para filhos através da fala. A maioria dos registros que temos sobre os celtas foram feitas ou pelos gregos ou pelos romanos, que os viam como bárbaros. Existem várias tribos que hoje em dia consideramos como celtas, como por exemplo os escotos, os gauleses, os pictos, os bretões, os icenos, entre muitos e muitos outros. E apesar de terem várias coisas em comum, era bem raro essas tribos se reunirem e traçarem um objetivo em comum. Na verdade, era bem mais corriqueiro ver elas saindo na porrada entre si. O filme Valente da Pixar é uma animação que pega muitos elementos da cultura celta emprestado. Inclusive, a gente tem até uma cena onde vemos uma representação dessas tribos coexistindo entre si. Nessas tribos, as pessoas se dividiam em vários grupos, como os nobres, os homens livres, os artesãos, os servos, os escravos e, é claro, os druidas. Os druidas eram homens sábios que agiam mais ou menos como curandeiros, filósofos e sacerdotes. Toda a imagem que a gente tem de mago hoje em dia foi muito inspirada nos druidas. Aliás, grande parte do conceito de bruxo que temos na saga Harry Potter pode-se dizer que foi tirado deles. Os druidas geralmente se vestiam com túnicas e usavam ou cajados ou varinhas. Na real, eles se vestiam de maneira bem parecida com o Merlin do Rei Arthur e com o diretor Alvo Dumbledore de Hogwarts. Pode não gostar dele, ministro. Mas não pode negar. Dumbledore tem estilo. Eles também eram muito ligados à natureza e às plantas e sabiam fabricar poções, tanto de cura quanto para dar coragem e força para os guerreiros em batalha. Assim como o Pandora Mix da série de quadrinhos Asterix e o Professor Snape da saga Harry Potter. Eu posso ensinar como engarrafar a fama, cozinhar a glória e até pôr um fim na morte. Alguns deles tinham o dom da clarevidência, ou seja, eles podiam enxergar o futuro. Matéria essa que é ensinada pela professora Trelawney em Hogwarts. Olá, eu sou a professora Trelawney. Juntos nós iremos aprender a adivinhar o futuro. Apesar de sabermos alguma dessas coisas, no geral sabemos muito pouco sobre os druidas. Isso porque eles não registravam seus conhecimentos, eles tinham muito medo que eles caíssem em mãos erradas. Porém, ainda assim, muitas das suas práticas sobreviveram até os dias de hoje, até influenciando algumas práticas religiosas atuais, como por exemplo o druidismo e a Wicca. Na cultura celta, as mulheres tinham uma grande importância, porque elas representavam a fertilidade e a vida. Tanto que os celtas adoravam uma deusa-mãe chamada Dandu. Seu nome faz referência ao rio Danúbio, que é o segundo maior em extensão da Europa. As mulheres celtas tinham os mesmos direitos que os homens. Isso caracteriza os celtas como uma sociedade semi-patriarcal. Isso porque muitas tribos celtas tinham um homem no papel de líder, que era uma espécie de rei guerreiro. Esse cara ele conduzia os soldados para expandir os territórios dos celtas. Essa postura expansionista que essas várias tribos celtas tinham acabou gerando uma rivalidade com uma outra cultura expansionista, o Império Romano. Por volta do século IV a.C., os celtas invadiram o norte da Itália, chegando a saquear as cidades de Roma. Óbvio, os romanos ficaram meio bolados com isso, e isso gerou uma rivalidade que duraria séculos. Somente no século I a.C., um romano chamado Júlio César entraria em conflito com os celtas e conseguiria tomar deles um território chamado a Gália em definitivo. A luta entre os celtas e os romanos durou 7 longos anos, até que finalmente as legiões romanas conseguiram capturar o líder das tribos celtas, um cara chamado Vercingetorix. Diante de vocês está Vercingetorix, filho dos celtas, chefe da tribo de Averno, comandante dos rebeldes da fortaleza Alésia, rei dos gauleses. Esses conflitos entre os celtas e os romanos são retratados de uma maneira bem divertida nos desenhos e nos quadrinhos do Asterix. E se dessemos uma boa surra nos romanos? Isso era a minha ideia. Todo mundo foi servido, rapazes? Sim! Não. Apesar de ter perdido essa grande batalha, os celtas ainda resistiram ao Império Romano até o ano 60 d.C., liderado por uma mulher chamada Boudica.
Boudica era a rainha dos Essenos. Ela conseguiu reunir todas as tribos celtas sob a sua liderança. Ela é lembrada até hoje como uma guerreira muito habilidosa e muito inteligente. Ela liderou todas essas tribos contra os romanos que estavam invadindo a sua terra. Essa terra hoje é conhecida como a cidade de Londres. Os celtas, eles até estavam em maior número, mas eles não conseguiam resistir aos romanos, que era praticamente uma máquina de guerra. Então os celtas acabaram perdendo novamente a guerra contra os romanos. Na história real, Boudica viu que acabaria sendo capturado pelo inimigo de qualquer jeito, então preferiu tirar sua própria vida. Porém no jogo Rise, Son of Rome, Boudica é uma das chefonas do jogo, e ela acaba morrendo na mão do personagem principal, chamado Marius. Nos encontramos de novo, Romano. Desista ou pague o preço. E deixá-la destruir Roma? Nunca! Só um de nós pode vencer. E cheguei longe demais para você me atrapalhar. Até hoje, a Boudica serve de inspiração para várias obras, entre elas a animação da Pixar Valente. A aparência de Boudica influenciou muito na aparência da Merida, a personagem principal da animação. Apesar dos romanos terem conquistado os celtas, muitos dos seus costumes, culturas e lendas sobreviveram até os dias de hoje. Como por exemplo, os mitos do rei Arthur, que são mais ou menos um sincretismo entre o cristianismo e a mitologia celta. Para quem não conhece nada dos mitos arturianos, eu recomendo o filme A Espada Era a Lei, lançado pela Disney. Bem, meu nome é Merlin. Saudão, jovem, quem é você? O meu nome é Arthur, mas todos me chamam de Watt. Oh. Também temos As Brumas de Avalon, que é uma série de livros que também deu origem ao filme, que conta uma perspectiva feminina dos mitos do rei Arthur. Também temos As Crônicas de Arthur, escrito por Bernard Cornwell. Esse escritor tem o costume de colocar as coisas num contexto mais realista e histórico. A magia até aparece na história, mas de um jeito bem peculiar. E se algum de vocês tem intenção de viajar para um lugar onde as tradições celtas estão muito presentes até hoje, esse lugar é a Irlanda. Para quem gosta desse tema, com certeza vai aproveitar bastante essa viagem. Então é isso aí, gente boa. Não se esqueça de curtir a nossa página no Facebook, assinar o nosso canal e deixar um comentário aí dizendo o que achou do vídeo e dando novas ideias para os próximos episódios, beleza? Muito obrigado por acompanhar o canal e logo menos a gente se vê. Falou!